Você já parou para pensar quem teve a ideia de estudar o comportamento das pessoas no trabalho? Então vamos saber agora. Roda a vinheta! Trabalho é, antes de tudo, uma condição da existência humana. Desde as primeiras comunidades, o ser humano transforma a natureza para garantir a sobrevivência e organizar a vida coletiva. Mas trabalhar não é apenas produzir bens, é construir identidade, inserir-se socialmente e exercer cidadania. Ao longo da história, passamos da agricultura à Revolução Industrial. E agora, a economia digital. Embora as formas tenham mudado, o trabalho permanece como eixo central entre as necessidades individuais e as demandas da sociedade. No entanto, essa relação é marcada por tensões. De um lado, a criatividade e o reconhecimento, do outro, a exploração e o adoecimento. É para navegar nessa complexidade que surge a psicologia organizacional e do trabalho. A famosa POT. Isso. Mas o que é exatamente a POT, Sérgio? POT trata-se de um campo que busca compreender as interações entre pessoas, grupos e organizações. O seu objetivo de estudo é o comportamento humano no trabalho, abrangendo desde o que a gente vê como a produtividade até o que a gente sente e valoriza. O grande desafio dessa área é promover bem-estar e qualidade de vida, sem ignorar a necessidade que as organizações têm de serem efetivas, produtivas. Então, para entender o presente, precisamos olhar para trás. A POT nasceu com foco na eficiência industrial. O marco fundador internacional foi em 1913, com Hugo Milstenberg. Isso. No Brasil, tudo começou um pouco depois, na década de 20, com testes psicológicos que o pessoal aplicava em ferrovias e em indústrias, sob a ótica do Taylorismo, que buscava o quê? O que eles chamavam de organização racional do trabalho. Olha só que nome lindo. Com o tempo a área evoluiu, saímos de uma visão técnica, focada apenas em ajustar o homem à máquina, para uma visão que valoriza o comportamento gerencial, a motivação e a humanização. Hoje, a POT, Psicologia Organizacional e do Trabalho, ela se divide em grandes domínios. A psicologia do trabalho, focado na relação do homem com a sua tarefa e saúde, e a psicologia organizacional, voltada para os processos coletivos, como cultura, clima, liderança, essas questões. Para lidar com tudo isso, o profissional de POT contemporâneo, ele não pode ser um mero aplicador de testes. Ele precisa de um conjunto robusto de habilidades. O referencial de competências da sociedade brasileira, da psicologia organizacional e do trabalho, ele nos mostra que essa atuação se sustenta em dois eixos principais. Primeiro, as competências técnicas, a capacidade de analisar demandas, realizar diagnósticos fundamentados em evidências, planejar intervenções e, crucialmente, avaliar os resultados sociais e organizacionais dessas ações. Em segundo, as competências pessoais que o profissional tem que ter. O profissional tem que ter uma visão política, tem que ter uma comunicação assertiva, liderança, capacidade de atuar em equipes multiprofissionais. Mais do que um técnico, o psicólogo, na psicologia organizacional e do trabalho, ele deve ser um agente de transformação, garantindo que as organizações sejam espaços de desenvolvimento humano, não apenas um espaço de extração de produtividade. Dominar essas competências é o que diferencia uma prática ética de uma prática puramente tecnicista. Mas com essas habilidades se traduzem o dia a dia? Para aprofundar nossa visão sobre esses desafios e entender melhor como a teoria se transforma em prática,
no mercado atual, nós vamos fazer uma breve pausa na nossa narrativa. Vamos convidar agora uma especialista que vivencia essas dinâmicas diariamente, para compartilhar um pouco da sua perspectiva sobre o papel estratégico da psicologia no contexto das organizações modernas. Nós vamos acompanhar, então, os detalhes dessa conversa agora. A primeira coisa que a gente queria saber de você é o que te motivou a entrar na área da psicologia organizacional, porque não é uma área que é muito debatida na faculdade no começo, pelo menos ninguém entra inicialmente, ou dificilmente entra pensando logo nessa área, né? Eu nunca tive o desejo de clinicar, então quando eu comecei a aspirar à psicologia, ainda no ensino médio, era muito pelo feedback das pessoas, de que eu tinha uma escuta bacana, que eu tinha um olhar bacana, mas eu gostava mesmo de exatos, eu gostava de trabalhar com dados, com análise. E aí, quando eu comecei a procurar qual seria a melhor profissão que eu me encaixaria, eu levei muito em conta esse feedback das pessoas que eram próximos a mim e esse meu desejo por dados, de entender comportamento, de entender como as pessoas funcionavam, e o desejo por continuar contribuindo e estudando as análises em relação a pessoas. Eu consegui enxergar dentro da psicologia organizacional onde eu me encaixava mais. Então eu já entrei na faculdade pensando em psicologia organizacional. Desde o primeiro semestre, todos os meus movimentos eram muito voltados para a psicologia organizacional. E aí, na prática, você já atuando na área, quais outras habilidades você identificou que seriam essenciais para um psicólogo nessa área? Boa. A visão analítica, com certeza. A questão da escuta a gente já trouxe, que já era um ponto, então isso é fundamental. O psicólogo realmente está ali, para além de presente, está de fato escutando o que está acontecendo, mas conseguir ter uma visão analítica dos processos, conseguir ter uma visão do todo. Uma outra característica que eu acho que é fundamental para quem vai atuar dentro da organização é ter a curiosidade de entender como funciona, qual é o perfil daquela organização, qual é o perfil dos colaboradores, para até entender e alinhar como que ele vai conseguir lidar com cada perfil, porque vai ser diferente a abordagem para o nível operacional, para o nível estratégico, ou até as conversas entre eles. Então, a comunicação também vai ser uma habilidade que vai fazer diferença absurda dentro da organização. Como você enxerga o futuro dessa área, até para os futuros profissionais que estão estudando agora nesse momento? Eu acho que tem oportunidade de muito crescimento, muito mesmo. Eu enxergo que a psicologia organizacional ainda tem muitas frentes, principalmente agora, com esse advento da inteligência artificial generativa, que tem criado muitos debates, tem muitas finalidades. Para a nossa profissão, eu acho que vai agregar muito no ponto de dados dentro da organização, que a gente vai conseguir trabalhar melhor, principalmente dados qualitativos, a gente vai conseguir expandir o nosso olhar e, agregado a isso, essas provocações da NR1 vai abrir portas mesmo para que mais profissionais possam galgar nessa profissão. Eu acho que tem muito crescimento. E falando de mim especificamente, dentro da empresa que eu estou hoje, a gente tem explorado muito mais as possibilidades que a gente pode atuar. Então, se eu estava muito ligada a desenvolvimento e a performance, agora a gente está expandindo um pouco mais para atuar em clima. Como que esses impactos está trazendo ali para o chão de fábrica ou para a operação. Bom conselho que você daria para um estudante que nesse momento está pensando na psicologia organizacional do trabalho? Para ser curioso, acho que esse seria o meu conselho, porque são muitas frentes que tem, né? A gente fala das psicologias, quando você está na graduação, você tem acesso a diferentes formatos para atuar como profissional, a diferentes abordagens, mas seja curioso de fato para conhecer, para se permitir conhecer, não só a psicologia organizacional, outras áreas da psicologia também, porque eu acho que essa visão sistêmica vai ser muito enriquecedora para a sua atuação, não só para entender o que de fato o psicólogo pode atuar. A gente ouve muito na faculdade que onde tem gente, o psicólogo pode atuar, mas são muitas possibilidades. Eu acho que é bacana ter essa curiosidade de entender onde pode atuar e com que pode atuar. Então, dentro da própria psicologia organizacional, a gente tem algumas áreas diferentes que o psicólogo pode atuar. E é bacana estar aberto para conhecer, para experienciar. Então, se tiver possibilidade de estágio, monitoria, pesquisa, vale super a pena se engajar. Como vimos, a psicologia organizacional e do trabalho transcendeu suas origens laborais para se tornar uma ciência aplicada essencialmente à justiça social e à sustentabilidade das instituições. O futuro da psicologia organizacional do trabalho, a POT, ele reside na capacidade de adaptação. Adaptação a modelos híbridos e à inteligência artificial, mantendo sempre o compromisso ético de promover dignidade humana no coração da produtividade. Pois,
No fim das contas, enquanto houver trabalho, haverá necessidade de compreender a alma humana que o realiza. Com certeza. Ao longo dos próximos vídeos, você vai poder conhecer um pouco mais as sub-áreas da psicologia organizacional do trabalho. Fique conosco e conheça um pouco mais sobre isso. Até mais. Obrigado.